Olá, pessoal, bem-vindos ao site Quadro. Vamos hoje falar sobre a ligação gênica, né, que em inglês é conhecido como linkage. Nós sabemos que os cromossomos, né, os indivíduos diploides, eles têm cromossomos homólogos, que são cromossomos que estão organizados aos pares, e os homólogos, eles possuem os genes para as mesmas características, né? Então, se eu considerar um gene P, no caso de Drosophila, o gene P determina a cor da mosca, os cromossomos homólogos são aqueles que contêm o gene P, né? E ele está sempre aos pares, são dois cromossomos, tá bom? Que nós chamamos de homólogos. E nós sabemos que quando ocorre a meiose para a produção dos gametas, que esses cromossomos são separados, né? Sendo que um cromossomo segue para um gameta e o outro cromossomo segue para outro gameta. Agora vamos pensar em dois genes, tá? Sendo que os dois genes estão aqui no mesmo par de cromossomos homólogos. E eu já vou trabalhar logo com um exemplo. Em Drosophila, que são as moscas, nós temos que o gene dominante P condiciona a cor cinza amarelada, o recessivo Pzinho a cor preta, o gene V dominante ele condiciona a forma da asa normal, enquanto o recessivo Vzinho condiciona a forma vestigial, tá? A forma da asa vestigial. E eu tenho aqui um exemplo em que nós vamos cruzar dois indivíduos de linhagem pura, né? Quando é pura porque eu tenho todos os alelos dominantes em um indivíduo e todos os recessivos em outro indivíduo, e quando eu cruzo esses dois indivíduos, eu obtenho um duplo heterozigoto na geração F1. Isso nós já vimos nas aulas sobre cruzamento, tá? Da primeira lei e da segunda lei de Mendel. Então, eu tenho aqui um indivíduo duplo heterozigoto. Vou cruzar agora esse indivíduo também com uma linhagem pura recessiva, tá? O que é esperado? Olha só, se fosse mantido, aqui nós sabemos que esse indivíduo, ele produz gametas com alelo P e o Vzão somente, é o único tipo de gameta que ele produz. E esse aqui, ó, também só produz um gameta com os alelos Pzinho e Vzinho. Se essa proporção fosse mantida aqui para o indivíduo da geração F1, se ele só produzisse gametas com os dois dominantes ou com os dois recessivos, ao cruzar com a linhagem pura recessiva, eu ia obter indivíduos Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho, e indivíduos Pzinho, Pzinho, Vzinho, Vzinho. Seria 50% desse e 50% desse aqui, certo? Mas olha o que eu obtenho quando eu cruzo esses dois indivíduos. Eu obtenho a proporção de 41,5% de cinza amarelado asa normal. Esse carinha aqui, ele tem o Pzão, porque ele é cinza amarelado, e ele tem o Vzão, porque a asa é normal. 41,5% preto, então ele tem o Pzinho, e asa vestigial, ele tem o Vzinho. 8,5% cinza amarelada, então esse indivíduo tem um alelo dominante P e asa vestigial, o alelo recessivo V, e 8,5% preto, então alelo recessivo P e asa normal, alelo dominante Vzão. Ou seja, ocorreu aqui, ó, a produção de 4 indivíduos diferentes. Por quê? Porque esse indivíduo aqui, que é duplo heterozigoto, produz 4 gametas diferentes, né? Que ao cruzar com esse carinha aqui, que só produz um tipo de gameta, né? Então, se esse produz 4 e esse aqui só produz um, a diferenciação é influenciada por esse indivíduo duplo heterozigoto. Por que ocorre essa diferenciação, né? Por que não é 50%? Porque ocorre o fenômeno de crossing over ou de permutação, que nós também já vimos nas primeiras aulas aí de genética, principalmente na aula de meiose, tá? Nós vimos esse fenômeno aqui, que é o cruzamento, né, que acontece quando ocorre na metáfase
da meiose, o cruzamento entre os braços, entre cromátides aqui dos cromossomos homólogos, e esse cruzamento forma que esse encontro, que é chamado de quiasma, e pode ocorrer uma quebra e a formação de um braço recombinante dos cromossomos, tá? Então, nós tínhamos a previsão dos gametas, né, do heterozigoto serem iguais ao dos parentais, né, de ser uma combinação dos gametas parentais somente. Os gametas parentais, então, são os gametas que contêm os dois alelos dominantes ou os dois alelos recessivos, tá? Parentais justamente porque foram os alelos que o indivíduo duplo heterozigoto recebeu dos pais, e temos os gametas recombinantes, que são formados a partir da permutação, que são os gametas que contêm o Pzão e o Vzinho, e o Pzinho e o Vzão. Os gametas recombinantes geralmente não, eles acontecem em menor proporção, aí eles surgem em menor proporção na geração F2, enquanto os gametas parentais surgem em maior proporção, tá? Então a pergunta é: como identificar os gametas parentais e os recombinantes? Então eu tenho que olhar para a geração F2, né? Vamos resolver aqui rapidinho esse exemplo. Esse cruzamento aqui, essa geração é igual a de cima, né, que eu já fiz com vocês. 41% é cinza, então ele tem o P dominante, e asa normal tem o V dominante. Preto, Pzinho, vestigial, Vzinho, tá? Esses dois aqui que acontecem em maior proporção são os gametas parentais, tá? O PVzão, o Pzinho e o Vzinho. E os que acontecem em menor proporção, o cinza amarelado. Se é cinza, tem o P dominante, vestigial, Vzinho, e aqui Pzinho, Vzão, são os recombinantes, que acontecem em menor proporção, tá? Como que esses gametas aqui parentais estão organizados aí no indivíduo que é duplo heterozigoto? Opa, que é duplo heterozigoto, tá? Como a quantidade aqui, eu vou determinar a posição dos parentais, tá? Se eu tenho uma grande quantidade de gametas Pzão, Vzão, significa que eles estão em um mesmo homólogo. A chance deles serem separados juntos é grande, tá? E o Pzinho e o Vzinho têm a mesma chance, então eles estão localizados aí no outro homólogo. A essa conformação aqui, essa posição de dominantes em um cromossomo e recessivos em outro cromossomo, no cromossomo homólogo, nós chamamos de conformação cis, tá? Agora olha para esse exemplo. Aqui eu tenho 41,5% de indivíduos cinzas, então eles são Pzão, mas com asa vestigial, então eles têm só o Vzinho. Aqui o 41,5% é preto, então eles só têm o Pzinho e asa normal, então eles têm o Vzão. Se esses aqui são a maioria, esses dois gametas são os gametas parentais. Se a formação do gameta Pzão, Vzinho é maior do que a formação do gameta Pzão, Vzão, significa que o Pzão e o Vzinho estão juntos em um cromossomo, e que o Pzinho, Vzão, pelo mesmo motivo, estão juntos no par de cromossomo homólogo. Quando eu tenho esse cruzamento aqui, ó, essa diferenciação em que eu tenho o dominante e o recessivo em um cromossomo e o recessivo dominante em outro cromossomo, eu tenho a conformação que é chamada de trans. Então, assim eu determino a posição dos alelos nos cromossomos homólogos, ok? E nesse caso aqui, esses dois são os parentais, o Pzão, Vzinho, o Pzinho, Vzão, e aqui que seria Pzão, Vzão, e aqui Pzinho, Vzinho, são os alelos recombinantes, tá bom? Então eu determino os parentais e os recombinantes pela porcentagem. Os recombinantes estão sempre em menor porcentagem. E se você somar aqui as porcentagens, vai dar sempre 100%, tá bom?
Na próxima aula, nós vamos seguir para o mapeamento gênico, determinar a posição aí de mais de dois cromossomos, de mais de dois alelos no par de cromossomos homólogos, tá bom? Bons estudos!